Dando continuidade ao assunto da última aula, né? Integrais duplas. Vamos continuar fazendo exercícios. Exemplo 1. Calcule a integral sobre a região B, x mais 2y, dx dy, onde B é um conjunto xy pertencente a R2, tal que o x está entre 0 e 1 e y está entre x² e x mais 2. Tá? Este exemplo eu vou resolver aplicando o Fubini pelos tanto dx dy quanto dy dx, para mostrar a vocês que a escolha, né, quando você faz o esboço da região, quando você escolhe, né, a melhor maneira de você resolver, influencia muito no tamanho do cálculo, né, das integrais que aparecem, né? Então, eu vou primeiro resolver fazer uma escolha, né, de uma maneira que a solução seja um pouco mais rápida, e depois, né, não tanto, para você ver que daria muito mais trabalho. Mas vamos fazer das duas. Vou falar nisso, vocês conseguiram fazer aquela? Não tentaram? Tentaram e não conseguiram, é isso? Ou não tentaram? Não tentaram. Tudo bem. Ok. Então, ele pede para você calcular essa integral, a região B, né? Então eu vou desenhar aqui essa região B. Eixo Y, eixo X, origem. O X está entre 0 e 1. Tá? E o Y é maior ou igual que x². Então, onde é que está a curva x²? Esta aqui. Tá? Vou até fazer esse desenho do outro lado. Vai ter mais espaço. Então, eixo Y, origem, eixo X. Aqui está o 1. Aqui está a minha parábola. Tá? E ela é limitada superiormente, o y, por x mais 2. Quando x for 0, né, o y vai dar 2. E quando o y for 0, o x dá menos 2, né? Então ela vai passar aqui. Vou até descer esse gráfico um pouquinho mais. Eixo Y, origem, eixo X, minha parábola. Tá? Então,
y igual a x mais 2. Quando o x for 0, o y dá 2. Então, x igual a 0, y igual a 2. O coeficiente angular dessa reta é positivo, então essa reta ela é crescente. Então, vai embora. Tá? Tá? Então, aqui eu vou descer para ver até onde vai ser a minha região de integração. Então, esta curva aqui, y igual a x quadrado, e esta curva aqui, y igual a x mais 2. Tá? Então, ele diz o seguinte, que o x está entre 0 e 1, e o y está entre x quadrado e x mais 2. Então, ele é maior que o x quadrado e menor que o y mais 2. Então, ele está entre essas duas curvas, correto? Então, seria essa região aqui. Essa aqui seria a minha região B de bola. Tá? Tudo bem? Aí você observa já que escrever essa integral é bem mais rápido, né? Eu consegui escrever a integral dessa forma, ó. O integrando é x mais 2y, tá? Aí, ao invés de eu colocar dx, dy, aqui é mais fácil eu escrever logo dy dx. Essa vai ser a solução mais fácil. Por quê? Porque observa, ó, o x está entre 0 e 1. Então, o x está entre 0 e 1. E o y? O y, limite mais interno, né? Mais próximo, que é essa integral aqui, ó. Essa função y está entre quem? Esta curva e esta curva. Quem é esta curva? X quadrado. Quem é esta curva? X mais 2. Então, está entre x quadrado e x mais 2. Tá? Sempre a variável, o limite, no caso, que você vai colocar em função da outra variável, tem que ser o limite mais interno, mais interior. Tá? Então, esta aqui provavelmente não, com certeza, é a solução mais rápida, mais simples de fazer. Né? E é isso que a gente vai ver agora. Alguma dúvida até aí? Não? Ok. Então, vai ficar a integral de 0 a 1. Ó, eu vou integrar esta função em relação a y. Integral de x, xy. Integral de 2y, y ao quadrado. Variando de x quadrado até x mais 2, dx. Então, voltando para cá, vamos calcular limite superior menos limite inferior. Então, vai ficar integral de 0 até 1. Vou substituir, na verdade, onde tiver y, eu vou colocar x mais 2. Então, vai ficar x vezes x mais 2, mais y ao quadrado, o y é x mais 2, então x mais 2 ao quadrado, menos limite inferior, x quadrado. Então, onde tiver y, eu vou colocar x quadrado. Então, x vezes x quadrado, mais x quadrado ao quadrado, dx. Isso aqui vai ser igual a integral de 0 até 1. X vezes x, x quadrado, mais 2x. Um binômio quadrado perfeito, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos x ao cubo, menos com mais, menos x à quarta.
Isso aqui é igual a integral de 0 até 1, tá? X² mais x², 2x². 2x mais 4x, 6x. Mais 4, menos x ao cubo, menos x à quarta. Passar aquela integral para cá, integral de 0 a 1, de 2x² mais 6x mais 4 menos x ao cubo menos x à quarta dx. Tá? Então isso aqui vai ser igual integral de 2x ao cubo, perdão, 2x², 2x ao cubo sobre 3, mais integral de 6x, 3x², integral de 4, 4x, integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4, e integral de x à quarta, x à quinta sobre 5. Variando de 0 até 1. Tá? Isso aqui vai ser igual, substituindo o x por 1, vai ficar 2 vezes 1 ao cubo sobre 3, mais 3 vezes 1², mais 4 vezes 1, menos 1 à quarta sobre 4, menos 1 à quinta sobre 5, menos, limite inferior 0, isso aqui dá 0, 0, 0, 0 e 0. Tá? Então isso aqui vai ser igual 2/3 mais 3 mais 4 menos 1/4 menos 1/5. A soma dos coeficientes, né? Então isso vai ser igual 2/3 mais 7 menos 1/4 menos 1/5. Tirando o mínimo, né? O mínimo vai ser 60. 60 por 3 dá 20. 20 vezes 2, 40. 60 por 1 dá 60. 60 vezes 7, 420. 60 por 4 dá 15, menos 15. 60 por 5 dá 20. 60 por 5 dá 12. Ok? Então aqui eu tenho 460 menos 27, dá 433 60avos. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Ok. Então, para quem chegou um pouquinho atrasado, a gente está resolvendo um exercício, que é esta integral aqui, né?
a integral dupla sobre essa região B de x mais 2y dy dx. Quando a gente desenhou a região de integração, que foi esta aqui, nós percebemos que era muito fácil calcular a integral na posição primeiro dy, depois o dx. Porque nós sabemos que por Fubini eu posso resolver tanto dy dx quanto dx dy. Só que o que eu estava falando no início da aula para vocês é que a escolha, às vezes, facilita o teu cálculo. Você observa, tudo bem. Já que tu achaste isso fácil, pode ser que você não tenha achado fácil, mas pelo menos não foi trabalhoso. Fizemos umas integrais, né, relativamente simples, né, e chegamos na resposta. Agora você vai observar que se eu forçar a barra, ao invés de resolver dy dx e eu quiser resolver dx dy, vai dar muito mais trabalho, mesmo nós encontrando a mesma resposta que deve ser encontrada, já que o teorema de Fubini é válido para qualquer região. Mas você vai ver que o meu trabalho vai ser bem maior, né? Mas vamos fazer para você ter essa percepção. Então, nós vamos resolver essa mesma questão, né, invertendo a posição dy dx por dx dy. E vamos observar o quanto o nosso trabalho vai aumentar. Então, por mais que as duas soluções cheguem na mesma resposta, sempre, né, vai ter um lado que você vai conseguir fazer mais rápido. E aí cabe a você decidir, para você não ficar perdendo muito tempo, né, em fazer contas que às vezes não tem tanta necessidade. E é claro que essa percepção ela só vem do fato de você exercitar bastante, né? E é por isso que vocês vão ter aula na sexta-feira, né, de exercícios. Ok, então vamos lá. Então, fizemos essa, e agora por Fubini, a gente vai inverter. Então, por Fubini, temos que podemos resolver essa integral sobre a região B de x mais 2y, só que ao invés de ser y dx, a gente vai colocar dx dy. Então, vamos lá. Primeiramente, se eu escrevo dx dy, o primeiro limite é o limite do x. Então, se eu vou colocar o limite do x, se ele tiver em função de y, ou seja, da outra variável, esse limite tem que ser necessariamente o primeiro, a primeira integral, né? A segunda integral pode ser números, mas a primeira integral, se existe alguma variável em função da outra, tem que ser no primeiro no primeiros limites de integração, tem que aparecer, no caso, essa dependência da outra variável. E aí cabe você encontrar uma função inversa, se for o caso. A região é a mesma, região B. Por que foi fácil, muito fácil, você resolver a primeira integral? Porque nós já tínhamos o limite do x, variando de 0 a 1, e já tínhamos o limite do y, variando dessa função x² até essa função x mais 2. Então, foi só escrever. Agora, observem, se eu colocar dx dy, eu vou ter que colocar mais externamente, ou seja, o segundo limite vai ser o limite do y. Aí você vai dizer assim, o y está variando de 0 até esse número aqui que eu não sei ainda quanto é que é. Mas é fácil de eu saber, ó. Quando o x for 1, o y vai dar 3. Então, esse bebezinho aqui em cima, ó, é 3. Tá? Aí você vai dizer assim, o y está variando de 0 a 3. Aí eu vou esboçar bem aqui, vou abrir uma janela de erro, para vocês verem o que você não pode fazer. Aí vamos supor, está aqui a integral dupla, está aqui a função x mais 2y, né, dx dy. Tá? Um erro normal de acontecer para um aluno que está com uma falta de atenção gigantesca. Ele fazer isso aqui, ó. O y está variando de 0 até 3, limite mais externo, até aí, está errado já, mas até aí, naturalmente, aceitável, né? Aceitável um erro desse tipo. Agora, o erro principal seria esse aqui, ó.
Ah, e esse limite aqui, eu vou escrever o x em função de y. Então, eu vou ter que calcular as funções inversas, né? Então, aqui, ó, y igual a x quadrado. Eu vou encontrar a função inversa, x, vou colocar de amarelinho, x igual a raiz quadrada de y. Observem que eu não coloquei o mais ou menos, porque eu estou situado nesse quadrante. Tá? Eu coloquei a parte positiva. Tudo bem? Tá? E a função inversa dessa daqui, ó, x igual a y menos 2. Ok? Aí, este erro é gravíssimo. Se eu chego aqui e coloco a raiz de y até y menos 2. Aí está muito errado agora. Quer dizer, isso aqui já estava errado. Para esta região. Agora ficou muito errado mesmo. Por quê? Porque você está dizendo que de 0 até 3, o x está entre raiz de y e y menos 2. E isso é falso. Completamente falso. Por quê? Porque, observem, nesse pedacinho aqui, ó, de 0 até 1, nem aparece essa função. E você está dizendo que de 0 a 3, o x está entre essas duas funções. Então, isso só seria verdade, né, se eu estou calculando a integral de 0 até 3 e estou dizendo que ela está entre essa função e essa, teria que aparecer entre todo o intervalo de 0 até 3, limite inferior sendo essa, limite superior sendo essa. Só que se você faz uma análise só do 0 até o 1, esta função aqui nem aparece. Aí você vai dizer, mas como é que ela não aparece de 0 até 1? Ela não tem um prolongamento dela para cá? Tem. Só que essa não é a região de integração. Não faz parte da região de integração esse pedaço aqui, que está aqui fora. Ele quer que você integre só nessa região. Então, de 0 a 1, essa reta aqui não existe. Está claro o que eu estou falando? Porque se existisse, né, teria que ter uma outra região de integração para cá. Só que ele não quer que você integre nessa região. Então, de 0 até 1, só existe esta função. De 1 até 2, essas funções existem? Não. Não existe nem a parábola e não existe nem a reta ainda. De 1 até 2, ó, isso aqui é 1 quadrado. De lado 1, não tem nenhuma das duas funções. De 2 até 3, quem é que existe? A reta. Só a reta. A parábola não existe. Então, Jerônimo, o que você está querendo que eu faça? Se você fizer esta integral, você vai encontrar um valor totalmente incorreto, totalmente diferente de 433,60. Por quê? Isso aqui só seria verdade se você prolongasse essa reta para cá, prolongasse essa parábola para cá, tá? Aí, no caso de 0 até 3, que é até lá em cima, você iria encontrar uma outra região de integração, que não seria esse B. Seria uma outra região até um pouco bem maior. Correto? Aí isso aqui seria correto. Mas não é o que ele pediu para você fazer. Ele quer que você integre nesta região. Então, nesta região, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar essa região B e dividir em partes. Eu vou chamar essa aqui de B1, esta aqui de B2 e esta aqui de B3. Aí eu vou calcular a integral sobre a região B1, calcular a integral sobre a região B2, calcular a integral sobre a região B3 e somar as 3. E aí sim eu vou ter que encontrar a resposta. Para você ver como eu vou ter bem mais trabalho. Então, essa integral dessa forma seria igual à integral sobre B1 de x mais 2y dx dy, mais a integral sobre B2, x mais 2y dx dy, mais a integral sobre B3, da mesma coisa, dx dy.
E eu vou ter que calcular cada uma dessas integrais. Certo? Entenderam qual é o problema? É porque se eu coloco de 0 até 3 direto, de 0 até 1, essa reta não existe nesse pedaço. Então, se eu for calcular a integral, ela vai estar calculando a integral sobre aquele pedaço maior, uma região maior, e aí vai dar bem diferente. Certo? Então, vamos lá. Então, vou chamar essa região de B1 e vou calcular essa integral. Então, essa integral, essa primeira integral aqui, eu vou chamar de I1. Integral I1. Então, quanto é a I1? I1 vai ser a integral dupla sobre B1 de x mais 2y dx dy. Isso aqui vai ser igual, vou voltar para a cor original, branco, integral dupla de x mais 2y dx dy. Agora vamos lá. Intervalo do y, ó, em B1. B1 está aqui. Então, como é uma integral dupla, a integral mais interna eu coloco em função da outra variável. A integral mais externa, só números. Então, ó, números. Na região B1, o y está variando de 0 até 1. Y de 0 até 1. Tá? E o x? O x nessa região B1. Aí vamos lá, x é horizontal. Presta atenção para cá antes de copiar, para você saber qual é o intervalo correto. X é horizontal. X está variando de 0 a 1. Olha que tem uma paradinha no meio. Tem de 0 até esse ponto. Que ponto é esse? Raiz de y. E de raiz de y até 1. Eu pergunto para você, a região que me interessa, que é o B1, é de 0 até raiz de y ou de raiz de y até 1? Onde é que eu estou dentro da região B1? É de 0 até raiz de y ou de raiz de y até 1? De 0 até raiz de y. Tá? Então, de 0 até raiz de y. Vocês entenderam isso? Isso é o mais importante, é o que é mais difícil. É você conseguir determinar quem são os limites de integração. Dúvidas até aí? Não? Posso continuar? Todo mundo entendeu, com certeza? Beleza. Então vamos lá. Então vamos calcular a primitiva dessa função. Então isso aqui vai ficar integral de 0 a 1. Eu vou integrar primeiro em relação a x, então integral de x, x quadrado sobre 2. Integral de 2y, 2yx, variando de 0 até raiz de y dy. Vou apagar o nosso erro. Vou passar aquela integral para cá. Integral de 0 a 1 de x quadrado sobre 2 mais 2yx, variando de 0 até raiz de y dy. Integral de 0 a 1, limite superior menos limite inferior. Então vai ficar raiz de y ao quadrado sobre 2 mais 2y raiz de y menos limite inferior. Limite inferior é 0. Aqui dá 0, aqui também dá 0.
dy. Tá? Isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 1, raiz de y ao quadrado da y, então y sobre 2, mais 2y raiz de y é a mesma coisa que 2y elevado a 3 meios, porque aqui o expoente é 1, aqui o expoente é meio, 1 mais meio, 3 meios, dy. Isso aqui é igual integral de y sobre 2. Então lá eu tenho já meio, integral de y ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes integral de y elevado a 3 meios. Esse 3 meios, no caso, né, é uma fração, então eu vou somar uma unidade e dividir por ela. Então vai ficar 3 meios mais 1, 5 meios, dividido por 5 meios, variando de 0 até 1. Tá? Nenhuma dúvida? Não? Substituindo o y por 1. Aqui eu tenho meio vezes 2, 1/4. Então vai ficar 1 ao quadrado dividido por 4. Mais, dividido por 5 meios, ele vai passar multiplicando pelo inverso, 2/5. Então, 2 vezes 2/5 vai dar 4/5. Então, 4/5 vezes 1 elevado a 5 meios. Tá? Menos o limite inferior, 0. Aqui dá 0, aqui dá 0. Ok? Isso aqui vai me dar 1/4 mais 4/5. Tiro o mínimo, 20. 20 por 4 dá 5. 20 por 5 dá 4. 4 vezes 4, 16. 21 20avos. Encontramos a primeira integral. Então, esta aqui, 21 20avos. Tá? E agora, vamos resolver a segunda integral. I2. Então, quem é I2? Vou precisar apagar, eu não vou apagar aquele lá, né? Porque eu preciso depois fazer a conferência. Então, isso aqui tudo tem que dar 433 60avos. Já calculei uma, deu 21 20avos. Falta calcular as outras duas. Então, eu vou apagar aqui, só vou deixar o meu gráfico. Ops. A integral I2 é a mais fácil de todas, né? Porque é dentro desse quadrado aqui. Então, I2 é a integral dupla sobre B2 de x mais 2y dx dy. Então, I2 vai ser igual. Quem é B2? B2 é essa região aqui, ó. O x está entre 0 e 1, tá? E o y está entre 1 e 2. Então, direto, né? Ó, o x está entre 0 e 1, e o y está entre 1 e 2. De x mais 2y, dx dy.
Tá? Então, vamos calcular essa integral. Então, I2 vai ser igual. Integral mais externa, de 1 a 2. Integral mais interna, de 0 a 1, eu vou integrar em relação a x. Então, x em relação a x, x² sobre 2. 2y em relação a x, 2yx, variando de 0 até 1 dy. Irei para lá. Isso aqui é igual integral de 1 a 2, não esquecendo que essa integral é a I2, limite superior menos limite inferior. Limite superior, 1. Então vai ficar 1² sobre 2, mais 2 vezes y vezes x, que é 1. Menos limite inferior, menos 0² sobre 2, menos 2 vezes y vezes 0. dy. I2 vai ser igual a integral de 1 a 2, de 1² sobre 2 dá meio, 2y vezes 1, 2y. Todo o resto dá 0. dy. Integral de meio em relação a y, dá y sobre 2. Integral de 2y, y². Variando de 1 até 2. Isso aqui é igual, limite superior 2 sobre 2, mais 2² menos limite inferior 1 sobre 2, menos 1². Tá? Aqui dá 1, aqui dá 1. Negativo com positivo. Aqui dá 4, aqui dá menos meio. 4 menos meio, 3,5. 7 sobre 2. Tá? Vamos resolver I3. Alguma dúvida? Então, vamos resolver I3. Então, quem é a integral sobre a região B3, que eu esqueci de colocar o 3zinho lá, né? 3zinho, tá? Então, vamos começar a fazê-la aqui. Então, I3 vai ser igual a integral dupla de x mais 2y dx dy. Então, integral mais externa, apenas números. Integral mais interna, você vai colocar a variável x em função de y, tá? Então, vamos lá. Integral mais externa é o limite do y, números, entre 2 e 3. Tá? Integral mais interna, limite do x. Tá? Aqui está o limite do x. Então, vamos lá. X é horizontal, mesma brincadeirinha. De 0 até 1, com paradinha. Então, de 0 até esse cara. Quem é esse cara? Y menos 2. E de y menos 2 até 1. Eu pergunto, eu quero de 0 até y menos 2 ou de y menos 2 até 1? Exatamente, para eu poder cair dentro da região rachurada, tem que ser de y menos 2 até 1. Tá? Então, de y menos 2 até 1.
Olha, ele apontou para você e disse que você está com dúvidas. Vamos, olha, teu colega do lado de camiseta preta. Não foi eu ele lá, não foi ele aqui. Você é inimigo, né? Teu inimigo. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Qual é o seu nome? Carol, Carol, qual é o seu curso? Engenharia Civil. Certo. Qual é a sua dúvida? É o meu amigo daqui do lado. Ah, é? Estamos passando por transitividade. Ele quer saber por que aquela segunda integral lá não deu, a área não deu se é um retângulo 1 por 1. Certo. Procede essa informação? É verdade. Qual o seu nome? É o B de Engenharia Civil. Certo. Então você gostaria que lá desse 1, não é isso? É, porque seria um quadrado, né? Isso. Então, A área da base, Isso, perdão, mesmo. o lado, no caso, a base, que é 1, a altura 1. Isso. Vezes 1, 1. é, E por que não é 1? não sei. Não? Não. Qual o seu nome? Alex. Alex, qual o seu curso? Engenharia Civil. Civil. Brigou também com eles? Não. Não. Na verdade, ele não é um quadrado. Tipo, Não? até certo ponto é um quadrado. Até Só certo que ponto é um quadrado ou não é um É quadrado? porque a parte que dá 3 sobre 3,5, na verdade, é porque da parábola. Tipo, aí fica um Não, mas quadrado. ele perguntou sobre por que a integral 2, né? Aí 2, Não é por que não deu 1? Se é sobre a região B2. A região B2 é um quadrado, não é? Eu não imagino um quadrado, porque Não? tipo, fica um pedaço da parábola, não é isso? Porque... Na De 1 a verdade, 2? porque Fica um pedaço da parábola? Ficaria mais ou menos... Não, prestei. Quer desenhar lá no quadro? Não? Quer? Eu tô imaginando isso daqui, ó. Então, só que observa que o x está amarrado, ele tem que ser entre 0 e 1. Quando você faz isso aqui, está passando de 1. Então, não sei. Não? Quem quer falar? Você? Sabe? Quer falar? Só fala aqui. Qual o seu nome? Leon, de Civil. Civil. Só para deixar claro, eu briguei com eles, tá? Tá, E beleza. eu acho que aquilo é uma superfície em 3D. Então a gente está olhando só um corte, uma espécie de seção, que olhando assim de perfil parece um quadrado. Só que como a gente está integrando em X, a gente está pegando vários retângulos somando aqui, e depois pegando vários bases e somando aqui. E aí quando a gente faz esse volume, que não é um quadrado, é uma espécie de superfície com um corte em formato de quadrático, não dá um quadrado, dá uma superfície com um corte quadrado, que não é quadrado. Quase lá. Alguém mais quer falar? Não? Quer falar? Não? Não? Ok. Quando nós começamos a falar em integrais duplas, o que eu falei para vocês? Toda vez que a função for unitária, quando a função for 1, ou seja, a função do integrando, o que representa a integral dupla? Quando a função é unitária. Quando a função for unitária, ou seja, ela vale o valor 1, a integral dupla representa um número que representa o quê? Não lembram? Ainda não estudaram? O que representa? Você sabe? Não? Você sabe? Não também? Você sabe? Não? Ok. Quando nós começamos a falar em integrais duplas, região B, f de x, y, dx, dy. Aí eu falei para vocês que todas as vezes que isso aqui foi igual a 1, esse número que você encontra aqui, dx, dy é a área. A área vezes 1, área. Então você está encontrando a área de B. Tá?
Então, isso aqui, se é 1, aí você vai dizer, mas não pode ser também um volume? Pode. Área da base vezes a altura, uma altura 1. Então, você vai estar encontrando, no caso, um volume, no caso, de altura 1. Beleza. Que coincide também com essa área. Só que um vai ser unidade de área, outro vai ser unidade de volume. Mas, para a nossa interpretação, né, quando isso aqui for 1, automaticamente você está calculando a área dessa região. Então, respondendo a pergunta de vocês, por que aqui não deu 1? Só daria 1 se quando eu estivesse integrando essa região, a função fosse unitária. Mas só que essa função não é unitária. Ela vale x mais 2y. Então, neste quadrado, ela não assume o valor 1. Então, é por isso que não pode dar 1. Daria 1 se eu estivesse calculando essa integral. Ó. Pena que eu apaguei, né? Se aqui fosse 1, ao invés de dar x mais 2y, fosse 1. Aí você estaria calculando a área de B2, que por obrigatoriedade teria que dar 1. Correto? Entenderam a diferença? É porque tem uma função lá, né? Tem uma função que você está integrando abaixo daquela função, né? E aí só dá, no caso, a área, se esta função for unitária. Correto? Ok. Entenderam com certeza? Então, voltando para cá. I3 vai ser igual a integral de 2 até 3. Vou integrar x mais 2y em relação a x. Integral de x em relação a x, x² sobre 2. Integral de 2y em relação a x, 2yx. Variando de y menos 2 até 1 dy. Então, I3 vai ser igual a integral de 2 até 3. Agora eu vou fazer limite superior menos limite inferior. Limite superior, 1. Limite inferior, y menos 2. Então, vai ficar 1 ao quadrado sobre 2, mais 2y vezes 1, menos limite inferior. Limite inferior, y menos 2. Então, y menos 2 ao quadrado sobre 2, mais 2y, x vale y menos 2. dy. Tá? Então, I3 vai ser igual a integral de 2 até 3, 1 ao quadrado, 1, isso aqui dá meio, mais 2y, menos binômio quadrado perfeito, quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 4y, mais 4 sobre 2, mais 2y vezes y, 2y ao quadrado, menos 4y dy. Ok? Agora vamos tentar simplificar um pouquinho, para facilitar os cálculos. Então vai ficar integral de 2 até 3, aqui dá meio, mais 2y. Aqui vai ficar menos y ao quadrado sobre 2, menos com menos mais 2y, menos 4 sobre 2, 2, menos com mais menos, 2y ao quadrado, menos com menos mais 4y. Tá? Verifique se eu não errei nenhum sinal. I3, integral de 2 a 3. Agora vamos fazer as continhas. Aqui eu tenho menos y ao quadrado sobre 2, menos 2y ao quadrado. Então, 2
menos 2 mais menos meio. Então, menos 2,5. Então, menos 5 sobre 2, y ao quadrado. Já foi este com este. 2y, 2y, 4y, 8y. Foi este, este e este. E agora só os números meio com menos 2, menos 3 meios. Tá? Deixa eu ver se dá para fazer. Ah, não, tem que fazer uma outra integral, né? Ah, já não preciso mais disso. Então vai ficar I3 vai ser igual integral de y ao quadrado, y ao cubo sobre 3. Então, menos 5 meios, y ao cubo sobre 3. Integral de 8y, 4y ao quadrado. Integral de menos 3 meios, menos 3 meio y. Variando de 2 a 3. Tudo bem? Eu não errei nenhum sinal lá em cima? Porque senão a gente vai ter que voltar e fazer tudo de novo. Vocês verificaram? Deixa eu até verificar de novo, né? Porque já vi que aquela conta vai ser feia. Então, menos y ao quadrado sobre 2, tá ok. Menos com menos mais, 2y, ok. Menos com mais menos, menos 2, ok. Menos com mais menos, menos 2y ao quadrado. Menos com menos mais, 4y. Então, ok. Tá? Então, substituindo o y por 3, então vai ficar menos 5 meios, vou até logo colocar, né? Vezes 3 ao cubo sobre 3, mais 4y, 3 ao quadrado, menos 3 meios vezes 3, menos, limite inferior, 2. Menos 5 meios, 2 ao cubo sobre 3, mais 4 vezes 2 ao quadrado, menos 3 meios, vezes 2. Então, I3 vai ser igual. Simplifica 3 daqui com 3. Então, aqui vai ficar 9. 9 vezes 5, 45, menos 45 meios. Mais 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. Menos 9 meios. Menos com menos, mais. Simplifica 2 daqui com 2 daqui. Então, aqui vai ficar 4. 4 vezes 5, 20, 20 sobre 3. Aqui, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16, negativo. Tá? E aqui, simplifica esse 2 com esse 2, fica menos 3 com menos mais 3. Ok? Então, I3 vai ser igual. O que tem em meio? Tem menos 45 com menos 9. Então, menos 54. Menos 54 dividido por 2, menos 27. Tá? 36 menos 16 dá 20. 20 mais 3, 23. Tá?
menos 9,5. Opa, 9,5 não, perdão. Menos 20, mais 20 terços. Tá? Aqui dá menos 4, mais 20 terços, tirando o mínimo dá 3. 3 vezes 4, 12, menos 12 mais 20. Isso aqui dá 8 terços. Agora vamos verificar se a gente acertou, né? Então, esse aqui deu 8 terços. Agora eu tenho que somar esses três números e mostrar que dá 433,60 avos. Vou fazer aqui embaixo, tá? Então, I1 mais I2 mais I3 é igual 21 20avos mais 7 meios mais 8 terços. Mínimo 60, já é um bom sinal. 60 por 20 dá 3. 3 vezes 21, 63. 60 por 2 dá 30. 30 vezes 7, 210. 60 por 3 dá 20. 20 vezes 8, 160. 210 mais 160 dá 370. 370 mais 63, 433,60 avos. Você vê que esta segunda solução, apesar de levar a mesma resposta devido ao teorema de Fubini, mas ela é muito mais trabalhosa, as contas são um pouco mais extensas, né? Essa seria a melhor colocação, né? Mas encontra-se a mesma resposta. Então, quer dizer, a tua escolha também facilita. É por isso que às vezes vocês falam assim, a prova estava fácil, mas estava muito extensa. Será? Né? Porque pode ser que você tenha encontrado os caminhos zigotos, né? Porque eu faço a prova em 5, 10 minutos e vou para casa, né? Então, quer dizer, porque você pega um caminho muito infantil. Se você tivesse feito muito exercício e o caderninho estivesse bem fofinho, né? Você já saberia quais são os bons caminhos, né? Então, é isso aí, por isso que eu falo. Resolver exercícios, o quanto ajuda você a ter a maturidade, a tão famosa maturidade matemática, né? Deixa eu ver se tem outro exemplo. Olha só, vou falar um pouquinho sobre mudança de variável, porque eu lembrei que tem na lista de exercícios de vocês. Então, vou falar um pouquinho. Então, provavelmente, eu ainda vou dar mais uma aula sobre integrais duplas. Provavelmente não, com certeza. Como é que eu abordo isso? Tá. Se eu pegar uma composta de duas funções, né? Então, f de alfa de t, tá? E eu for derivar, estou pensando em funções reais, tá? A priori. Se eu for derivar esta função, né? Isso aqui me dá f' de alfa de t vezes alfa' de t. Regra da cadeia. Correto? Tudo bem até aí? Sim ou não? Tá? Tudo bem. Se eu integrar de ambos os lados esta igualdade, se eu integrar de A até B, integrar de A até B, aqui eu vou colocar
dt, aqui eu vou colocar dt, que é a variável que eu estou integrando, tá? Então vai ficar assim, ó. Vou reescrever isso aqui. Integral de a até b, de f de alfa de t, linha dt. E aqui, vou reescrever novamente, integral de a até b, de f linha de alfa de t, φ linha de t, dt. Agora observem, eu posso fazer uma mudança de variável aqui, né? Por que eu posso fazer uma mudança de variável aqui? Porque observem, se eu substituir o a aqui, vai ficar alfa de a. Se eu substituir o b aqui, isso aqui vai ficar alfa de b. Então, ó, como eu estou calculando a integral, né, dessa derivada, né, como uma é a função inversa da outra, então isso aqui me daria a minha f de alfa de b menos f de alfa de a. Correto? Porque essa aqui, ó, derivada é a função inversa da minha integral. Tudo bem? E eu posso escrever esse f de alfa de b menos f de alfa de a, ó, não esqueça que tem uma igualdade aqui, tá? Como sendo a integral de alfa de a até alfa de b de f linha t dt. Tá? Que vai ser igual a essa criança aqui. A integral de a até b de f linha alfa de t, alfa linha de t dt. O que ele está querendo me dizer é que se eu mudar, ó, o que eu fiz aqui? Eu mudei os intervalos de integração. Então, quando eu mudo o intervalo de integração, a base de uma curva, né, de uma função alfa de t, o que aparece aqui? Aparece um termo adicional, que é a derivada dessa curva. Como se fosse uma mudança de escala. Tá? Aparece um fator de correção por eu ter mudado a variável. Quem é esse fator de correção? É a derivada. Estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão observando o que eu mudei aqui? Ó? Aqui o intervalo de integração era AB. Eu troquei para alfa de A, alfa de B. Como se eu estivesse fazendo uma mudança de variável na integral. Quando eu faço essa mudança de variável na integral, está aparecendo um fator aqui, um fator novo, que é a derivada dessa curva. Tudo bem? Sim ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Ó, primeiramente, eu peguei, esquece a integral. Ó. Esquece a integral. Isso aqui é uma igualdade. Derivada de f de alfa de t. F' alfa de t, alfa' de t. Integra de ambos os lados. De A até B. A integral da derivada é a própria função. F, ó, integral da derivada vai ser a própria função. Como é uma integral definida, limite superior menos limite inferior. Então, f de alfa de b menos f de alfa de a. Correto? Só que quem é f de alfa de b menos f de alfa de a? É a integral de alfa de a até alfa de b. De que função? Da derivada dessa função, porque quando eu integrar vai voltar para cá. Correto? Porque já que é a função inversa. Aí o que eu fiz? Ó? Só que esta aqui era igual a esta. Tá? Então, como essa integral é igual a esta, integral de alfa de A até alfa de B de f' de t dt, então quer dizer que essa tem que ser igual a essa. Então, se essa é igual a essa, o que está diferenciando uma da outra? São os limites de integração. Ó. Aqui o limite de integração é AB,
aqui é alfa de A, alfa de B. O que apareceu de novo? A derivada da curva, alfa' de t, que aqui não tem. Certo? Então, moral da história. Toda vez que você for fazer uma mudança de variável numa integral, vai aparecer um fator. Quem vai ser esse fator? Como essa função é de uma variável, esse fator aqui é uma matriz de ordem 1, 1 por 1, que é a derivada. Mas, se você for mudar a variável de uma integral dupla, já que são duas variáveis, vai aparecer o determinante de uma matriz, que não vai ser de ordem 1, vai ser de ordem 2, porque ela tem duas variáveis. Se você for integrar, fazer a integral tripla de uma função de 3 variáveis, vai aparecer um fator, né, que vai ser o determinante de uma matriz de ordem 3, porque você tem 3 variáveis. Se for uma função de 4 variáveis, vai aparecer um fator, que vai ser uma matriz, você vai ter que calcular o determinante de uma matriz de ordem 4, e assim sucessivamente. Quando ela é de uma variável, aparece um fator, né, que é o determinante de uma matriz de ordem 1, que é a própria derivada. Né? Se for uma função de 2 variáveis, o determinante de uma matriz que vai ter ordem 2, porque tem 2 variáveis. E assim sucessivamente. Ah, Jerônimo, começou a complicar. Não. Eu vou inserir isso na sua cabecinha de maneira bem tranquila. Como? Como uma coisa que você já conhece. Para você poder entender na sua plenitude. O que você já conhece? Então, motivação. Aqui nós temos uma circunferência de raio unitário. Vocês aprenderam? Não. Vocês decoraram que a área dessa bebezinha é quanto? Quanto é a área? πr ao quadrado, que vai dar π 1 ao quadrado, π unidades de área. Correto? Tudo bem. Vou chamar este disco aí de B. Vou rachurar ele aqui. Pronto. Vamos supor que eu queira calcular a área desse disco, que vocês já sabem quanto é a resposta, πr ao quadrado, onde o raio é 1, tá? Mas eu quero resolver isso de maneira soft, usando integral. Integral dupla. Então, eu quero calcular a integral dupla sobre essa região B, que apagou, f de x, y, dx dy. Tá? Se eu quero calcular a área de B, que é a área desse disco, essa função tem que ser quanto? 1. Acabamos de conversar a respeito disso. Então, esta função tem que ser 1. Ok? Então, ficaria a integral dupla sobre a região B de 1 dx dy. Ok. Agora falta colocar os limites de integração. Perfeito. Vamos fazer. Ah, mas ele não disse quais são os limites. Mas você sabe qual é a equação de uma circunferência de centro na origem e raio unitário, né? É x² mais y² igual a 1.
certo? Só que eu preciso escrever uma variável em função da outra para poder dizer quem são os limites. Então, daqui eu tiro, ó, que o y ao quadrado é 1 menos x quadrado. Daqui eu tiro que o y é mais ou menos a raiz de 1 menos x quadrado. Lembra que fizemos isso quando falamos no teorema da função implícita? A parte positiva é a semicircunferência superior e a parte negativa é a semicircunferência inferior. Correto? Então, como é que ficaria então a minha integral? Então, a área ficaria igual à integral dupla de 1. Aí aqui eu vou colocar dy dx, teorema de Fubini, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Primeiro, o limite do x. Se é uma circunferência de centro na origem raio unitário, né? Aqui é menos 1, aqui é 1. Não é isso? Então, o x varia de menos 1 a 1. X mais externo de menos 1 até 1. E o y? O y tem que estar em função de x. Semicircunferência inferior menos raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Semicircunferência superior mais raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Então, vai ficar menos a raiz de 1 menos x quadrado até a raiz de 1 menos x quadrado. Certo? Tudo bem até aí? Perfeito. Alguma dúvida do que eu estou fazendo? Não. Então, isso aqui vai ser igual a integral de menos 1 até 1. Quem é a integral em relação a y da função 1? É o próprio y. Variando de menos raiz de 1 menos x quadrado até raiz de 1 menos x quadrado dx. Isso aqui é igual a integral de menos 1 até 1, limite superior menos limite inferior. Então, vai ficar raiz de 1 menos x quadrado menos 1 menos x quadrado. Dx. Integral de menos 1 até 1, menos com menos mais, então dá 2 vezes a raiz de 1 menos x quadrado dx. Tá? Só que quando chega aí eu não sei resolver. Por quê? Eu não sei quem é a primitiva dessa função. Não sei. E aí, toda vez quando você chega numa integral que você não sabe resolver, você pensa em fazer o quê? Uma mudança de variável. Para quê? Para poder cair numa coisa mais fácil em que você consiga manipular e solucionar o problema. Certo? Então, como foi a motivação? Tio Jerônimo desenhou um disquinho, lembrou da época da professora Raimundinha que a área era πr ao quadrado. Depois, só que ele não quer resolver dessa forma, ele quer resolver de uma maneira sofisticada, ele quer resolver a área dessa circunferência como uma integral dupla. Então, a função tem que ser unitária, e aí ele foi atrás dos limites de integração, levando em consideração um plano cartesiano. Então, ele foi resolver essa integral dupla através de coordenadas retangulares, né? Eixo x, eixo y. Mas, infelizmente, recaiu numa integral em que nós não sabíamos qual era a sua primitiva. E aí, toda vez que você cai numa integral em que você não sabe a primitiva, você pensa em encontrar um método de integração. Né? Pode ser integração por partes, pode ser mudança de variável, e etc. Então, eu vou tentar abordar mudança de variável para poder resolver esse problema. Tá? Tudo bem até aí? Ok. Então, qual vai ser a mudança de variável? Vai ser o que nós chamamos de coordenadas polares.
coordenadas polares. Não sei se vocês lembram como transforma coordenadas retangulares em coordenadas polares, então eu vou relembrar para vocês. O que é coordenada retangular? Você pega um ponto qualquer no plano, desce uma reta paralela ao eixo Y e marca o valor de x aqui. Passa uma reta paralela ao eixo X e marca o valor de Y. Por isso o nome de coordenadas retangulares, porque geram retângulo. Tá? Mas eu não quero trabalhar mais com coordenadas retangulares. Eu quero trabalhar com coordenadas polares. Então o que você faz? Então esse ponto, ele teria coordenadas retangulares x, y. Mas você quer transformar ele em coordenadas polares, que eu vou chamar de θ e ρ. Então, o que é θ? Você vai pegar esse ponto e desenhar a reta que liga-o ao zero, tá? O ângulo que ele fizer com o semi-eixo positivo do x, você vai chamar esse ângulo de ângulo θ. E a distância deste ponto xy para a origem, você vai chamar essa distância de ρ. Esse vai ser o que nós vamos chamar de coordenadas polares, né? Esse semi-eixo positivo do x a gente chama de semi-eixo polar. Então o eixo do x é chamado de eixo polar. O zero é chamado de polo. Tá? Vamos tentar escrever, então, quem é o θ e quem é o ρ, então. É muito fácil. Por quê? Isso aqui gerou um triângulo retângulo, em que este cateto vale y, este cateto vale x. Então você pode tirar todas as relações trigonométricas. Primeiro, se é um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado, ρ ao quadrado, é a soma dos quadrados dos seus catetos. Pronto, primeira relação. Ρ ao quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado. Outra relação. Seno de θ, cateto oposto, y, pela hipotenusa, ρ. Daqui você tira que y é ρ seno θ. Certo? Cateto adjacente, lembra-se, cosseno. Cosseno de θ, cateto adjacente x, pela hipotenusa. Daqui você tira que o x é ρ cosseno θ. Certo? Deixa eu ver como é que eu estou de tempo para ver o que dá para fazer. Ainda tem. Tem 10 minutinhos, vai dar para fazer. Ok. Então, motivação, calcular a área da circunferência. Beleza. Tentamos fazer por coordenadas retangulares. Não conseguimos. Chegou numa função que eu não sabia calcular a sua primitiva. Ok. Vou precisar apagar isso aqui. Não esqueçam. Não consegui fazer. É porque tio Jerônimo fez uma besteira. Ele apagou o quadro principal, que era da mudança de variável, né? Então, agora eu vou ter que reescrever de novo para você relembrar. Então, no início da aula de hoje não, quando nós falamos em mudança de variável, a gente pegou f de alfa de t e calculamos a sua derivada. Isso aqui deu f
linha de alfa de t, alfa linha t. Aí o que nós fizemos? Nós integramos de A até B de ambos os lados. Tá? E aí eu mostrei para vocês que isso aqui era igual à integral de alfa de A até alfa de B, de f' t dt, que era igual à integral de A até B, de f' de alfa de t, vezes alfa' de t, dt. Então, toda vez que quando eu faço uma mudança de variável, ó, aparece um fator que é a derivada. Quando a função é de uma variável, aparece o determinante de uma matriz de ordem 1. Mas agora, eu estou trabalhando com uma função de duas variáveis. Então, como é uma função de duas variáveis, vai aparecer o determinante de uma matriz de ordem 2. Então, eu vou ter que escrever quem é essa determinante dessa matriz, que é a matriz derivada. Só que não esqueçam, matriz derivada para uma função de duas variáveis são quem? As derivadas parciais. Então, isso a gente vai ter que ir atrás. Eu encontrei o y e encontrei o x. Então, vamos calcular as derivadas parciais dessa função. Então, ó, x é igual a ρ cosseno θ. Quais são as derivadas parciais? Del x, del ρ. Isso aqui dá cosseno θ. Del x, del θ. Derivada do cosseno, menos seno. Então, menos ρ seno θ. Outra. Y igual a ρ seno θ. Quem é del y, del ρ? Seno θ. Del y, del θ. Derivada do seno, cosseno. Ρ, cosseno θ. Tá? Então, vamos encontrar quem é essa derivadinha aqui. Essa matriz derivada. Então, isso aqui, ó, vai ser o determinante. Aí você vai colocar, como é um determinante, né? Depois eu posso trabalhar com um módulo, né? A ordem aqui pouco vai fazer diferença para mim, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui quem são as entradas. Derivada parcial, del x, del ρ, del x, del θ, del y, del ρ, del y, del θ, na ordem que você quiser, porque depois eu posso trabalhar com módulo. Então, vamos lá. Quem é del y, del θ, del y, vou colocar na ordem que eu escrevi aqui, del y, del ρ, del x, del θ, del y, del ρ. Quanto é del y, del θ? Vou substituir aqui. Vou passar aqui para o outro lado. Vou escrever aqui em cima, porque senão eu vou apagar tudo de novo. Então, isso aqui vai ser igual. Determinante. Del y, del θ. Del y, del θ, ρ cosseno θ. Del y, del ρ. Del y, del ρ, seno θ. Del x, del θ. Del x, del θ, menos ρ, seno θ. E del y, del ρ, del y, del ρ, seno θ. Oh. Del y, del ρ? Não, é del x, né? Vocês também deixam, né? Del x, del ρ. Del x, del ρ, cosseno θ. Pronto. Determinante dessa bebezinha aqui, ó. Dá ρ, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado θ. Menos ρ, menos ρ, seno vezes seno. Seno ao quadrado θ. Então, isso aqui vai ser igual a ρ cosseno ao quadrado θ, menos com menos mais, ρ
seno ao quadrado θ. Coloco o ρ em evidência. Isso aqui fica cosseno ao quadrado θ mais seno ao quadrado θ. Isso aqui é igual a ρ, porque isso aqui vale 1. Certo? Então, isso quer dizer que todas as vezes que eu for fazer uma mudança de variável para coordenadas polares de uma integral dupla, como é que fica a minha integral? Então, se eu vou calcular essa integral sobre uma região B de f xy dx dy, se eu for mudar integral dupla sobre a mesma região B, só que agora eu não vou chamar xy, eu vou chamar θ ρ. F de θ ρ. Vai aparecer um fator, que era o fator derivada, que nós acabamos de encontrar que deu quanto? Rho. Não foi isso que deu? Ó, Rho. Aí aqui, dθ, dρ. Certo? Tudo bem até aí? Sim ou não? Eu sei que é o primeiro exemplo, a gente não vai ter tempo de exercitar muito agora, mas na próxima aula a gente vai fazer isso. Eu só quero que vocês só entendam, na verdade, o que eu estou fazendo. A mudança de variável, apareceu um fator que veio do determinante dessa matriz. Quem é o determinante dessa matriz? As derivadas parciais. Por que apareceu? Porque nós verificamos que quando você muda a variável, aparece um fator que é uma derivada. Só que para uma variável, tudo bem, derivada. Mas para duas variáveis, o que é a derivada? É um determinante de uma matriz em que as entradas são as derivadas parciais. Correto? A gente não sabe o que é derivada em duas variáveis, três variáveis. Né? O que é ser derivável? É ter derivadas parciais. Né? Agora, com isso, né, eu preciso, na verdade, agora, calcular esta integral para ver quanto é que vai dar. Então, para calcular a área desta circunferência, nós verificamos que a função tinha que ser 1, tá? Então, voltando lá nosso problema, né? Área da circunferência era a integral dupla sobre uma região que eu chamei de B, de 1 dx dy. Aí o que nós fizemos? Calculamos, chegamos numa integral onde a gente não sabia calcular a sua primitiva, aí a gente fez uma mudança de variáveis, mudança de variáveis, que nós chamamos de coordenadas polares. Aí isso aqui ficou a integral dupla sobre uma região B, a função a mesma, 1, só que apareceu um fator, ρ, que é o fator de mudança de variáveis, dθ dρ. Tá? Então, esse fator aqui, ó, tá? É o determinante da matriz, né, que eu vou chamar aqui de matriz, chamar de derivada alfa, linha T. Tá? Ok? Por que determinante? Porque é uma matriz de ordem 2. Aí agora você volta. Como é que você sabe? Agora você vai ter que interpretar quem são os limites de θ e de ρ. Tá? Então vamos relembrar. Quando você tinha um pontinho aqui, de coordenada x, y, né? O que nós chamamos de θ? O ângulo que ele faz com o semi-eixo polar, que é o eixo x. θ. E o que é ρ? ρ é a distância desse ponto ao polo. Tá? Isso são as coordenadas polares. Agora, olha para cá. A gente quer calcular a área dessa
circunferência. Aqui está o polo. Vou traçar aqui o semi-eixo só para você ter uma noção do que está acontecendo. Aqui estaria o eixo X, aqui estaria o eixo Y. O que é a circunferência? Não é o conjunto de pontos que distam a mesma distância da origem? Não é isso que a gente chama de circunferência? Então, eu pergunto para você, qualquer ponto que eu pegue daqui, que esteja aqui em cima, né, na borda da circunferência, né, perdão, na borda do disco, a distância desse ponto para a origem é quanto? Quanto é? 1, que é o raio. Correto? Mas eu pergunto para você, não quer calcular a área desse disco todo? Então, se a área do disco, todos os pontos interiores fazem parte a esse disco. Correto? Então, eu pergunto para você, ó, se eu pegar esse pontinho está no disco? Tá. Qual é a distância dele para o polo? Quanto é a distância dele para o polo? O que é polo? É a origem. Qual é a distância dele para a origem? 0. Porque ele é a origem. Então, 0. Aí eu vou aumentando, ó. Aí a distância não vai aumentando, vai ficando positiva, 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 até chegar aqui. Aqui a distância é quanto? 1, que não é o raio. Mesma coisa, ó, se eu for para o outro lado. Estou aqui, 0, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando eu chegar bem aqui, quanto é que é a distância? 1. Então eu pergunto para você, o ρ, que é a distância, para eu poder calcular a área desse disco, dessa circunferência, o ρ varia de quanto a quanto? De 0 até a maior distância possível, 1. Então, aqui, ó, dθ dρ. O ρ é o limite mais externo, então de 0 até 1. E o que é o limite do θ? θ é o ângulo que você faz com semi-eixo positivo. Ó. Quando você está aqui em cima, o ângulo é 0. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Chegou aqui, π sobre 2. Chegou aqui, π. Chegou aqui, 3π sobre 2. Chegou aqui de novo, 2π. Não é isso? A volta inteira. Para eu poder gerar a circunferência, ó, primeiro ponto, aqui. Qual é o ângulo quando eu estou bem aqui? Na circunferência, o que eu vou fazer com o semi-eixo positivo do x? 0. Aí vai aumentando, ó. Chegou bem aqui, π sobre 2. Chegou bem aqui, π. Chegou bem aqui, 3π sobre 2. Voltou para cá de novo, 2π. Então, o θ varia de quanto a quanto? De 0 até 2π. Certo? Agora, essa integral aí, né? Até a mamãe faz. Igual. Integral de 0 até 1. Integral de 1 vezes ρ é ρ em relação a θ. Tá? Este aqui é o limite do θ. Ρ em relação a θ é uma constante. Então, vai ficar ρ, θ, variando de 0 até 2π de ρ. Tá? Integral de 0 até 1. Limite superior menos limite inferior. No θ. Né? θ. Então, vai ficar ρ, que é a constante, 2π menos 0 de ρ. Isso aqui é igual a integral de 0 até 1. 2π menos 0, 2π. Então, vai ficar 2π ρ de ρ. Tá? Qual é a integral de 2π? É uma constante, vem para fora. Integral de ρ em relação a ρ. Então, vai ficar 2π ρ quadrado sobre 2, variando de 0 até 1. Tá? Já passei, né? Só vai terminar. Isso aqui é igual
a 2π, ρ quadrado sobre 2. Então, ρ, limite superior, 1, 1 ao quadrado, menos 0 ao quadrado. Simplifica 2 com 2, π vezes 1, que é π unidades de área. Então, você observa que quando eu modifico de coordenadas retangulares para coordenadas polares, a minha integral fica facílima. Então, para que servem as coordenadas polares? Para facilitar o cálculo de uma primitiva em que você não sabe quando você tem coordenadas retangulares. Mas, na próxima aula, a gente vai voltar a falar, eu vou falar um pouco mais sobre, quer dizer, bem mais sobre coordenadas polares, para vocês se acostumarem, né? Vocês tinham visto em cálculo 1 coordenadas polares? Não? Não? Tá. Então, eu vou falar, na verdade, tudo de novo, já que foi no finalzinho da aula. Tá bom? Obrigado. Sexta-feira, aula de exercícios e segunda chamada.